Pessoal, essa é uma questão bastante interessante que a UERJ cobrou pra gente. É uma questão que envolve o conteúdo de velha ordem mundial, ali uma questão de Guerra Fria, uma questão envolvendo a América Latina também, com foco em Cuba, mas uma questão de atualidade também, que envolve algumas situações que aconteceram aí nos últimos meses, nos últimos anos, em que ele coloca assim pra gente uma notícia do Globo. Os novos negócios em Havana impulsionaram outro setor até então pouco em voga na ilha, a publicidade. As histórias de pequenos empreendedores que deram certo foram a inspiração para a revista eletrônica mensal em La Habana, que chegou ao seu 3º número em março desse ano. O objetivo, segundo um dos seus criadores, é mostrar o que está acontecendo na cidade e as transformações no país, olha só, principalmente na capital. Bem, Cuba passou a ser um país socialista após a Revolução ocorrida em 1959. Nas últimas décadas, porém, tem vivenciado mudanças derivadas da dissolução da União Soviética, dentre as quais as citadas no trecho da reportagem. A expansão desses novos negócios cubanos está diretamente relacionada à expectativa da seguinte possibilidade. Bem, uma questão bastante interessante. Como a questão já falou pra gente, em 1959 vai acontecer a Revolução Cubana, e a Revolução Cubana acontece principalmente, se a gente pensar num contexto de Guerra Fria, com a liderança ali de Che Guevara e Fidel Castro, e nesse contexto de Guerra Fria, com a Revolução Cubana, há uma associação direta com a União Soviética. A União Soviética passa a dar grandes ajudas financeiras a Cuba, que vai durar, obviamente, até a sua dissolução, até ali 1991, quando acaba de vez a União Soviética, e Cuba entra numa grave crise econômica. Bem, para entender essa crise econômica, é necessário lembrar também que em 1962 os Estados Unidos implementaram o famoso embargo econômico a Cuba. O que foi isso? De acordo com a Revolução Cubana de 59, os Estados Unidos e Cuba vão se afastar diplomaticamente. Vamos lembrar que antes da Revolução, Cuba possuía uma grande influência dos Estados Unidos, era um local de investimento norte-americano, principalmente no mercado do açúcar, em latifúndios, ou seja, era um país ligado à ideologia norte-americana. Quando nós temos a Revolução e Cuba rompe com os Estados Unidos, obviamente, vão implementar algumas sanções, inclusive o embargo econômico, proibindo determinadas empresas ou limitando os recursos que poderiam ser investidos em Cuba. E esse embargo econômico, ele vai ser ainda pior para Cuba, principalmente depois da dissolução da União Soviética, porque a União Soviética, vamos dizer assim, não patrocina mais Cuba e, além disso, se mantém um embargo econômico. Então a gente percebe que a década de 90, a década de 2000, são décadas de grande dificuldade para a economia cubana. O que vem acontecendo? Nos últimos anos, Fidel Castro se afastou do poder por motivos de saúde e o seu irmão, Raul Castro, assume a presidência e é uma presidência, é um tipo de política que começa a ser feita mais flexível ou menos rigorosa do que era feito com Fidel Castro. Cuba começa a dar alguns passos de transição ao capitalismo. Veja bem, começa a dar alguns passos. Não é algo radical, é algo bastante lento. E dentro desse passo, dentro dessa flexibilização, há uma reaproximação entre Estados Unidos e Cuba. Foi anunciado algumas vezes pelo Barack Obama, inclusive com a mediação do Papa Francisco, né? Inclusive saiu bastante na mídia isso. Há uma reaproximação, como é que a gente comprova isso? Com a reabertura de embaixadas, ou seja, há uma reaproximação diplomática. E essa reaproximação diplomática pode levar à expectativa, ou seja, há uma possibilidade de quê? Do fim do embargo econômico norte-americano. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, esse embargo ainda não acaba, mas essa reaproximação, essa atividade agora diplomática mais próxima entre os dois países, pode levar a uma possibilidade bastante grande de, num futuro próximo, esse embargo econômico cair. Esse é o gabarito.